Que vergonha mundial que o governo Bolsonaro e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, fizeram o Brasil passar hoje. Hoje jogariam Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ou seja, um jogo oficial, um jogo valendo vaga na Copa do Mundo. E aí, o Brasil estava jogando desfalcado. Por quê? Porque 9 jogadores do Brasil, veja bem, 9 jogadores do Brasil que jogam em times da Inglaterra não puderam chegar ao Brasil. Por que eles não vieram ao Brasil? Porque há uma medida sanitária que foi assinada por 3 ministros, pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Justiça e pelo ministro da Casa Civil, que faz com que viajantes que venham da Irlanda do Norte, da Inglaterra, da Índia ou da África do Sul tenham que passar por quarentena ao chegar no Brasil. Então esses jogadores brasileiros que jogam em times da Inglaterra, alguns que são os principais jogadores da seleção, muitos titulares, eles não puderam vir ao Brasil para jogar essa partida. E aí começou a confusão. Por quê? Porque a Argentina também tem jogadores que jogam na Inglaterra. Mas 4 jogadores, são 4 da Argentina, eles mentiram na chegada ao Brasil. Eles assinaram um documento dizendo que eles não estiveram nos últimos 14 dias na Inglaterra, na Índia, na África do Sul ou na Irlanda do Norte. Só que eles eram na Inglaterra. Antes da Inglaterra, a Argentina jogou uma partida na Venezuela, e agora jogou no Brasil. Como eles estavam vindo da Venezuela, eles falaram, não estivemos na Inglaterra, mas todo mundo sabe que eles estavam na Inglaterra. Aí começou um problema. Por quê? Esses jogadores deveriam ter sido deportados imediatamente. A Anvisa pediu a deportação desses jogadores. Mas o governo Bolsonaro e a CBF decidiram negociar para liberar os jogadores da Argentina. Quer dizer, o Brasil estava jogando desfalcado com 9 jogadores que não podiam vir por conta de, veja bem, um protocolo sanitário, medida sanitária da Covid, uma doença que matou já quase 600 mil brasileiros oficialmente, fora os que morreram e não foram contabilizados. E a Argentina, o governo Bolsonaro e a CBF queriam que a Argentina jogasse com o time completo. Quer dizer, os jogadores trapacearam na entrada do Brasil e queriam não apenas perdoar o crime que eles cometeram, o crime sanitário que eles cometeram, como deixar a Argentina jogar com um time completo trapaceando contra um Brasil desfalcado. Olha só onde chega o governo Bolsonaro. Então a Anvisa acionou a Polícia Federal e aos 4 minutos e meio da partida aconteceu uma das coisas, talvez seja a maior vergonha da história do futebol brasileiro. O 7-1 vai ficar esquecido depois disso. Por quê? A Polícia Federal entra e para um jogo porque os jogadores têm que ser retirados do estádio e serem deportados imediatamente. É isso que aconteceu. Eu vou falar disso tudo aqui, que, olha, é um escândalo muito grande. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, quando você se inscreve no canal, acontece uma coisa maravilhosa. O algoritmo do YouTube, eu vou te falar sobre o algoritmo do YouTube, ele começa a entender que esse vídeo tá bombando, que é um vídeo importante no YouTube. E aí quando você se inscreve, o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não é inscrita no canal. Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para as pessoas, porque eu sei e você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. Olha, o botão inscrever, se você tiver no computador ou celular, ou fica aqui, ou aqui, fica um logo do Plantão Brasil, ou aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui. Clica lá e você está ajudando a oposição ao desgoverno assassino de Jair Bolsonaro. No Plantão Brasil, talvez você não saiba, mas a gente faz oposição nas ruas. Ontem, isso aqui é o nosso carro de som, um vídeo de dentro do carro, denunciando os crimes do Bolsonaro lá nas ruas. Essa é uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Santiago, no Rio Grande do Sul. Não é Santiago no Chile, hein? A gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas denunciando os crimes do Bolsonaro. Então inscreva-se. Se a gente tivesse 10 vezes mais inscritos, em vez de 10 cidades, a gente estava rodando em 100 cidades denunciando o Bolsonaro. Então inscreva-se. Agora, e no final do vídeo eu mostro aqui um trecho como foi lá em Santiago. Agora vamos falar sobre o desgoverno Bolsonaro que aconteceu. Eu vou mostrar aqui primeiro um vídeo, só para que você veja o tamanho da vergonha. Isso aqui, esses são os agentes da PF entrando em campo. Olha. Do Aston Villa, os dois são do Aston Villa, Galvão. Olha, Galvão, a informação que eu recebi aqui, que essa mesma operação ela era para ter sido feita no vestiário. Eles tentaram entrar no vestiário para evitar essa cena dentro de campo. Só que a Argentina trancou o vestiário e disse que se alguém entrasse no vestiário, eles subiriam no ônibus e iam embora. A CBF tentou contornar a questão para que o jogo acontecesse, só que agora as autoridades brasileiras vieram para o campo, como a gente está mostrando aí. Tá aqui, Polícia Federal, ó, parabéns para a Anvisa, meus parabéns para a Anvisa, que não deixou que passassem por cima dos protocolos sanitários. Os jogadores entraram no Brasil mentindo, e aí eles deveriam ter sido deportados imediatamente. Ou ficar em isolamento os 14 dias, aí podiam ficar no Brasil, ou seriam deportados. Tá, o que acontece? A partir disso, a Federação Argentina tentou
entrar com um pedido na Anvisa de excepcionalidade, ou seja, uma medida excepcional, libera só essas 4 pessoas aqui, vamos fingir que lá na Inglaterra não está tendo um surto de casos da variante Delta, que é 300 vezes mais infecciosa que o vírus normal da Covid e que está matando muita gente, os Estados Unidos voltaram a ter mais de 1.800 mortes por dia, vamos fingir que não está acontecendo e deixa os caras entrarem em campo, pô. Qualquer pessoa brasileira ou estrangeira que esteve nesses 4 países é obrigada a fazer quarentena, mas os 4 argentinos, vamos deixar. Aí, o que aconteceu? A Federação Brasileira de Futebol, que são os adversários da Argentina. Veja bem, se você pensar esportivamente no que a Confederação Brasileira de Futebol deveria fazer, é o quê? Exigir que esses jogadores fossem deportados o mais rápido possível ou que ficassem em isolamento, se não quisessem ser deportados, e aí voltassem para a Inglaterra no momento em que eles desejassem voltar. Mas ficassem isolados, eles não poderiam nem sair do hotel. Não, a Confederação Brasileira de Futebol diz, deixa os caras jogarem, vamos deixar o nosso adversário jogar com o time completo. Até esportivamente isso é burro, mas entra aí aquela mentalidade bolsonarista de que não, é só uma gripezinha, vamos fingir que não tem protocolo sanitário nenhum e dane-se. Aí alguém dentro do governo Bolsonaro fez com que paralisasse a ação da Polícia Federal que ia deportar os jogadores. Então, os jogadores não foram autuados. Isso aconteceu ontem e hoje pela manhã. Aí hoje pela manhã, a CBF também entrou com um pedido na Anvisa de excepcionalidade, veja bem, para os rivais argentinos que entraram no Brasil ilegalmente. Vamos lembrar, eles entraram, ou eles tinham que aceitar fazer a quarentena, ou eles serão deportados já direto no aeroporto. Não, a CBF, que faça excepcionalidade aí para os rapazes. E o governo Bolsonaro começou a negociar com a CBF, dizer, tá bom, vamos liberar os jogadores para que haja a partida de futebol. Enquanto isso, a seleção argentina, que não tinha recebido resposta da Anvisa, resolveu levar os jogadores ao estádio e falar, quer saber? Tem protocolo sanitário, eles não poderiam sair do hotel, mas dane-se. Aqui é Brasil, aqui é terra de qualquer um, aqui o presidente acha que é uma gripezinha e pronto, os jogadores foram ao estádio, entraram ao estádio. Aí a Polícia Federal tentou tirar os jogadores lá no vestiário do estádio. Só que a Argentina, como estava aqui no vídeo, eles trancaram o vestiário e não deixaram a Polícia Federal entrar. Então a Polícia Federal interrompeu o jogo aos 4 minutos e meio e aí deu essa cena. O Neymar, Bolsominion, tentou lá argumentar com os policiais, tentou falar para manter os argentinos, como se um jogador de futebol pudesse passar por cima dos protocolos sanitários. Agora, a dúvida que fica é o seguinte, quem foi a pessoa do governo Bolsonaro que permitiu que os argentinos não fossem deportados ainda ontem? Ou que permitiu que a Polícia Federal não tivesse ido no hotel dos argentinos hoje para esclarecer a situação, para autuar a Argentina? Porque, veja bem, os argentinos falaram, se esses jogadores não forem a campo, nós não jogaremos. Se eles tivessem sido autuados ontem ou hoje de manhã, a Argentina ficaria, peraí, cometemos um crime aqui, a gente não pode ficar de mimimi, a gente é obrigado a jogar futebol. Mas, como eles foram autuados só no estádio, os jogadores falaram, não vamos jogar, se vocês autuarem a gente aqui, quando alguém comete uma infração sanitária, a pessoa tem que ser autuada antes de que alguma providência possa ser tomada. A Polícia Federal não autuou porque alguém no governo Bolsonaro permitiu que não fosse autuado. Agora quem? Veja bem, a gente está falando aqui de uma medida que foi assinada por 3 ministros, pelo Queiroga, ministro da Saúde, pelo Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e pelo Anderson Torres, que é o ministro da Justiça. 3 ministros. Quem você acha que está acima de 3 ministros de Estado? Quem é a única pessoa acima dos 3? É esse mesmo que você pensou, que é a pessoa que tem a mentalidade no Brasil de que ninguém tem que usar máscara, de que não temos que ter medidas sanitárias nenhuma, é a pessoa que logo lá atrás, em março de 2020, no comecinho da pandemia, falou, olha, em vez da gente fechar as fronteiras, não, vamos abrir as fronteiras para todo mundo. Enquanto todo mundo fechava as fronteiras, o Brasil era o único país do mundo que abria as fronteiras e não exigia nem teste de quem viesse de fora do Brasil. O Brasil ficou assim até junho, mais ou menos, de 2020. Essa é a única pessoa que está acima de 3 ministros de Estado. O nome dele começa com J de Jair e o sobrenome dele começa com B de Bolsonaro. É a única pessoa acima dos ministros. Ou ele deu a ordem ou ele mandou alguém dar a ordem. Porque isso é exatamente a mentalidade de Bolsonaro. Então, o Brasil passa agora a sua maior vergonha mundial e, enquanto eu gravo o vídeo, está uma indefinição se a Argentina volta a campo ou não. Mas os jogadores argentinos já avisaram que não iam voltar a campo. Eu vim aqui gravar o vídeo exatamente que os jogadores argentinos já estavam sem a camisa da Argentina, já estavam dizendo, não, a gente não vai jogar sem os 4 jogadores. Ou eles são liberados e não serão
presidente da Anvisa garantiu, ele deu uma entrevista à Globo e ele garantiu, não liberaremos os jogadores da Argentina, ponto final e acabou. E aí até perguntaram ao presidente da Anvisa, vai ter jogo ou não vai? E ele falou, olha, se vai ter jogo ou não, o problema não é meu. Os jogadores terão que ser deportados, ponto final e acabou. Se a Argentina vai jogar, se não vai, se tem alguma lei desportiva que foi infringida por ele, se não foi, isso não é com a gente. Com a gente é o seguinte, medida sanitária foi descumprida, eles serão punidos, ponto final, acabou. Parabéns ao presidente da Anvisa, que era bolsominion até alguns meses atrás, e agora, olha, o governo Bolsonaro tentou peitar a Anvisa falou, aqui não. Aqui vai valer o que está assinado, vai valer a lei. Não tem excepcionalidade para argentino mentiroso, criminoso que entra no Brasil. Olha o desrespeito que esses argentinos fazem com o Brasil. Assim, o Brasil é a casa da mãe Joana, é terra de ninguém. Vamos entrar lá e vamos mentir. A gente joga na Inglaterra, assim, os jogadores jogam na Inglaterra. Eles estavam em campo semana passada pelos times deles na Inglaterra, no campeonato inglês. Quer dizer, todo mundo sabia que eles estavam mentindo. Se eles jogassem essa partida, como começou a partida, isso ia ficar na cara. Veja bem, esses caras trapacearam para estar aqui. Eles mentiram ao governo brasileiro e não aconteceu nada com eles. Pior seria se a Anvisa não entrasse em campo, que ia falar, aqui no Brasil é assim, você quer, é só você mentir na entrada que acontece o que quiser. Até com um caso flagrante não aconteceu nada. Então a Anvisa fez alguma coisa. Só que a pior parte é o governo brasileiro proteger os argentinos. Pior ainda, quando tem vários jogadores da seleção brasileira, 9 no caso, do qual vários como Ederson, Gabriel Jesus, tem outros, são titulares da seleção, que não vieram ao Brasil jogar. Que uma coisa é se a Anvisa, sabendo que ia ter o jogo, fala antes, vamos testar aqui os jogadores, continuar testando enquanto eles estiverem no Brasil, eles chegam 2 dias antes, ficam isolados no hotel, testa eles também antes do jogo e pronto, tá todo mundo sem Covid, excepcionalidade. Isso é uma coisa que já seria errado. Já seria errado. O exemplo da Copa América mostrou como os protocolos sanitários não serviram de nada e tiveram mais de 1.000 casos de Covid, resultado da Copa América. Casos diretos, fora que esses casos começam a contaminar outras pessoas, então ali começou um novo surto de Covid no Brasil, a Copa América. Já provou. Então seria errado. Mas isso seria uma coisa, falar, vamos liberar todo mundo, tentar fazer da maneira mais segura possível e tá. Outra coisa é você liberar os adversários e não liberar o brasileiro. Para um governo tão patriota como o governo Bolsonaro, olha, de patriota assim, bem longe, viu? Porque um patriota que na hora do futebol, na maior rivalidade do mundo, você trapaceia para adversário, não precisa, né? Melhor não ter. Era melhor que ele fosse argentino trapaceando para o Brasil. Não tem como falar alguma coisa. Olha, aqui estavam os jogadores brasileiros tentando argumentar com o pessoal da Anvisa. Eles estavam conversando, depois começaram a tentar argumentar com o pessoal da Anvisa e da Polícia Federal para falar, não, vamos jogar. Eu até entendo os jogadores brasileiros que já estão em campo, dizendo, não, a gente quer jogar, porque os caras eram lá, alguns eram da Europa, de outros países, os caras viajam 12 horas, chegam aqui no Brasil, já tá em campo, é só jogar, aí para o jogo, o cara, mas aí ferrou, hein? Mas é isso, são bolsominions, eu não tenho empatia nenhuma com eles, bem feito. Quem mandou? Faz a arminha. Aqui eu vou mostrar o carro de som denunciando os crimes. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui o vídeo lá em Santiago, no Rio Grande do Sul. Parece Santiago no Chile, mas é perto, né? Rio Grande do Sul. Mas quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes e vamos fortalecer a oposição a esses malditos assassinos. Até nisso eles tentam ferrar o Brasil. Falou.